A gente pensa que estudar a etiqueta é só comer com garfo e faca de forma correta. E é muito mais do que isso. Você pode chegar com a sua beleza, com a elegância, mas o que de fato te diferencia das outras pessoas é o seu comportamento. A importância de você entender o contexto no qual você está inserido. Exato. Entender e respeitar a cultura do outro. Qualquer lugar que você está, ter essa sensibilidade de entender qual é o contexto. Um dos aspectos que eu vejo que mais torna uma mulher deselegante é a arrogância. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. É isso. A primeira impressão influencia oportunidades? Com certeza. Não tem nada melhor do que você chegar no ambiente e sair com aquela pessoa dizendo: nossa, que fantástica é aquela mulher. Que incrível ela é pelo comportamento dela. Seja interessado para ser interessante, Exatamente. que é o que você disse. Sejam muito bem-vindas ao Vision Talks. Nós acreditamos que conversas mudam destinos e ambientes mudam vidas. E esse é o 5º episódio com uma convidada muito especial, Ana Paula Barbosa. Ela é mentora e especialista em etiqueta e hoje nós vamos falar sobre como causar uma boa impressão em qualquer ambiente. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer muito grande estar aqui e uma honra, e agradeço o convite. Ótimo. Ana, nós estamos aqui nesse ambiente maravilhoso. Você está belíssima, a Gabi. Eu também, né? Venhamos e Com convenhamos. certeza. Nós sabemos que a imagem, ela abre portas. Você acredita que é o comportamento que vai definir se a pessoa fica ou não nesse lugar? Olha, para mim, o comportamento ele é um dos pontos principais. Você pode chegar com a sua beleza, com a elegância, mas o que de fato te diferencia das outras pessoas é o seu comportamento. A forma que você trata o outro, que você se porta, que você respeita também a todos em qualquer ambiente que você estiver. Seja corporativo, seja networking, ou seja algo casual também, o comportamento é aquilo que finca mesmo e que marca a outra pessoa e que fica para sempre. Aquilo que a gente fala da primeira impressão. Exatamente, a primeira impressão é a que fica. E falando de primeira impressão, você acredita que dá para mudar uma primeira impressão ou realmente ela vai ficar definitivamente ali depois que você acaba errando? Olha, os estudos dizem que você leva alguns encontros, por exemplo, se você foi para um encontro e você teve ali passou uma percepção errada. Você tem alguns longos outros encontros em que você pode tirar essa impressão ruim. Mas isso é algo que fica muito no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Então, você olha para aquela pessoa e você já percebe que algo é incongruente, que tem algo faltando que não bate, sabe? Então, alguns outros encontros, através da comunicação da pessoa, da forma que ela te trata, pode causar essa mudança de percepção. Falam que basta um erro, né, na impressão que já mancha por muito tempo. E, Ana, a gente faz muito evento presencial, né? Tem o Visual Experience, tem muitas mulheres que estão acompanhando também. E elas gostam de ter um bom comportamento nesses eventos e querem sempre aprender mais. O que atrapalharia o comportamento delas ali num evento presencial? Olha, isso é muito importante, porque, na verdade, não é só um comportamento, são vários comportamentos. Desde da roupa que você escolhe, até a forma que você se apresenta para outra pessoa, o cumprimento também conta muito, mas eu percebo que mais ainda é a forma que você se relaciona. Então, por exemplo, dentro de um networking, de um evento, uma mulher que chega no evento e fica no cantinho. Ela se isola por timidez, por vergonha, justamente porque ela não sabe como se posicionar nesse lugar. Mas muito mais do que isso é a forma que ela se relaciona e que ela abre espaço também para as outras pessoas. Então, por exemplo, dentro de uma roda de conversa, nós estamos aqui, chegou uma outra pessoa. E eu não abro espaço para ela, não sou hospitaleira, não recebo muito bem, não integro essa pessoa, tudo isso faz parte de um posicionamento também de uma etiqueta. E aquelas pessoas também que te interrompem na hora que você fala, não deixam você falar, dentro da etiqueta tem a regra dos 3 segundos. Sempre que você quer que uma pessoa, sempre que você estiver ali falando e você não quer interrompê-la, espere 3 segundos para ver se a pessoa terminou de falar. Depois que ela terminou de falar, você, às vezes até na própria respiração, a pessoa respirou, você pode vir com seu apontamento para que você não corte e seja deselegante também com quem está falando.
Maravilhoso. Preciso aprender isso mais. E Ana, falando sobre eventos, como que uma empresária, não só empresária, mas o ser humano em si, pode causar uma primeira impressão? Mas se você quiser trazer a colocação para o evento, seria muito bom. Pensando que teremos o Vision em Bauru no dia 13 de agosto. Legal. Eu vejo que, primeiro, aprender etiqueta. Aprender etiqueta é fundamental, porque a gente pensa que estudar a etiqueta é só comer com garfo e faca de forma correta. E é muito mais do que isso. Eu, por exemplo, venho de Belém do Pará, e lá eu não aprendia nada disso. Eu sou professora por formação de letras e não conhecia esse mundo do networking até estar inserida nele. E nesse primeiro momento, para uma mulher que está começando empreendimento, ou até para quem já está numa longa jornada, é difícil para você ir em vários locais, em vários espaços, e você não saber como se portar nesses locais. Eu acho que é uma das dores maiores que as mulheres empreendedoras têm, porque elas sabem muito daquilo que elas fazem. Elas dominam a área do direito, a área da comunicação, a área do atendimento, mas o se portar é difícil porque você lida com vários ambientes, você lida com muitas pessoas que são diferentes de você e, de fato, você precisa se adequar a isso. Então, mulheres que são muito boas no que fazem, mas não conseguem passar essa percepção, é um desafio muito grande. Então, eu vejo hoje que mulheres que treinam a postura, treinam a forma que elas entram e saem dos ambientes, isso faz muita diferença em qualquer lugar, porque é o que fica. Não é só, como eu falei, a beleza, não é só a vestimenta, mas por exemplo, eu chego aqui, converso com vocês e saio daqui com um conhecimento absurdo, mas muito mais do que isso, aprenda um pouco do que você faz, de quem você é, da forma gentil que você trata o outro, que você respeita. Então eu vejo que é muito mais do que uma beleza externa, é o interno também. É você saber chegar e saber também se adequar aonde você estiver. E essa é uma questão que eu falo muito também, Ana, a importância de você entender o contexto no qual você está inserido. Exato. Entender contexto, entender e respeitar a cultura do outro. Independente se as pessoas acham que questão cultural, muitas vezes, é somente outro país, mas não. Você viaja no Rio de Janeiro é uma cultura, Belém do Pará é uma cultura. Então, assim, qualquer lugar que você está, entender, ter essa sensibilidade de entender qual que é o contexto. E quando fala de etiqueta também, levando para outro lugar também, vou na praia, vou me vestir adequadamente, vou num jantar, vou me vestir Exato. adequadamente, vou num evento, vou me vestir adequadamente. Por quê? Eu já estive em muitos eventos e assim, eu via a questão assim, principalmente de vestimenta, comportamento assim, surreal. A pessoa parecia que estava na feira. Exato. E aí, essa questão do bom, não sei se falta bom senso, não sei se faltou educação, não sei se é algum problema de autoimagem. Você consegue trazer pra gente um olhar sobre isso? Meninas, primeiramente, é o se adequar que a gente fala. Eu, por exemplo, estudei a etiqueta britânica, é a minha linha de estudo, mas dentro da etiqueta, um dos principais pontos é você entender que você ir a um evento de gala, você se adequa àquele ambiente, mas você, no meu caso, voltar para minha terra e comer o açaizinho com peixe, é também eu me adequar. Porque mesmo que você saiba como usar todos os talheres, todas as louças, as regras de etiqueta à mesa, você jamais vai constranger uma pessoa que não saiba. Você vai se adequar àquele ambiente, óbvio que você sabe, mas é muito ter essa percepção do outro também. Por exemplo, a etiqueta à mesa é muito observação. A gente nunca faz isso dentro da etiqueta, de se debruçar para pegar algo. Mas você que está à mesa, você tem a percepção do todo. E você vê que eu preciso do sal, você vai lá e passa para mim. Então é saber ter o conhecimento, mas também saber se adequar. Eu vejo hoje que, entrando para essa linha, um dos pontos muito importantes é o dress code. O dress code, ele é fundamental e é uma coisa que eu sempre pergunto. Você me perguntou A Gabi, eu já perguntei para a dia. Gabi. E é uma coisa que a gente sempre tem que procurar saber. Qual é a vestimenta adequada para aquele ambiente? Justamente, e como você falou, às vezes não é só o bom senso, às vezes é a falta do conhecimento. A pessoa não sabe, ela se veste daquele jeito, mas talvez nunca ninguém disse a ela que era errado e que ela precisa se vestir de forma adequada. Então, é entender
para onde você vai, fazer uma leitura do ambiente. Então, antes, qual é o local que eu vou? Qual é a vestimenta adequada? Qual é o horário? Tudo isso também é importante. E falando ainda da questão do ambiente, eu sou muito prática e eu gosto de trazer conhecimento para as minhas alunas, para quem está assistindo. Quais seriam 3 comportamentos para empresária que está indo no Vision Experience, ela ter ali dentro para ela não se sentir deslocada, ela conseguir integrar, porque tem gente que é muito tímida, que fica ali no celular, no cantinho, como você falou. Quais seriam 3 comportamentos elegantes para ela ter ali de forma prática dentro do evento? 3 comportamentos fundamentais. O primeiro é com a roupa adequada. A questão do dress code significa código de vestimenta. Então, você sabe que é um evento um pouco extenso. Vá com uma roupa elegante, mas também uma roupa confortável. Não tem nada pior do que você ir para um evento, não se sentir bem com uma roupa e fugir. Por exemplo, eu já fui para um evento que o dress code era totalmente branco. E eu fui pegar um café. E eu simplesmente virei o café na roupa, toda branca. A sorte que eu sempre levo uma roupa reserva quando eu vou para um evento distante. Então eu tinha essa roupa e consegui trocar. Mas ir de forma adequada, mas sempre estar prevenida para que alguma coisa possa acontecer. Outro ponto, falando sobre comportamento com outras pessoas, é justamente isso. Chegou no ambiente, já faça uma leitura de quem são as pessoas que estão ali. Quais são os grupos que estão formados? Adentra em um grupo, conversa com as pessoas, não fica no celular, seja mais interessante do que interesseira. Então, converse com as pessoas, pergunte o nome, o que elas fazem, demonstre interesse e depois você fala do que você faz, você comunica aquilo que você veio buscar naquele evento. É muito mais imponente aquilo, deixar aquele ar de mistério do que você faz. E, além disso, entender e respeitar limites, de não ser invasiva no evento, não ser aquela pessoa chata que ninguém quer ficar perto, mas de fato ser uma mulher discreta, elegante e automaticamente aproveitar o evento, que será maravilhoso. Entrando nesse contexto da deselegância, o que uma mulher elegante não deve fazer? Conta pra gente. Dentro dos meus princípios de elegância, eu sempre gosto de detalhar e definir que um dos aspectos que eu vejo que mais torna uma mulher deselegante é a arrogância. Uma mulher que ela é elegante no comportamento, na humildade, na forma do trato, assim, para mim é algo incrível, a forma que você trata e que você recebe o outro. Mas uma mulher que seria deselegante é uma mulher que destrata o outro, que se acha superior, que nunca vê a beleza do outro, mas sempre é ela. Ou quando você conversa com alguém, a pessoa sempre traz para ela. Então a Paula disse: fui a uma viagem para a Europa. E a pessoa falou: não, mas na minha vez foi muito melhor a minha viagem, porque a minha empresa é muito maior. Então, sempre esse ar de superioridade, de arrogância, sempre traz essa deselegância. É aquilo que eu falei sobre o nosso inconsciente. De forma inconsciente, você vê que algo não é legal naquela pessoa. E não é a aparência, não é a vestimenta, mas de fato é o comportamento, é o que tem aqui dentro. Sim. Eu já conheci, inclusive, algumas pessoas assim, e assim, é muito difícil, principalmente quando você tem essa pessoa como amigo. Sim. Não só um parceiro. Network deve ser ainda pior porque você não conhece a pessoa, mas era uma situação em que você contava algo assim muito triste, tipo assim, ai, perdi um ente querido. Ela vinha e falava assim: então, mas o meu cachorro foi aqui, foi ali. Assim, ela não conseguia dar continuidade ao diálogo, aquilo que estava sendo falado. E no network eu também percebo muito isso. Ela sempre volta. E eu até falo para essas mulheres fazerem um exercício, sabe? Ouça mais. Você falou da questão, discreta, seja misteriosa. Eu acredito que eu trabalho isso com muita excelência. Eu sou uma pessoa assim que adora ouvir. Eu adoro falar, mas também acho que a maior parte do tempo eu estou ouvindo, porque eu aprendo muito ouvindo e, como você falou, pela observação. Tudo que eu aprendi quando as pessoas falam assim, você se tornou uma pessoa elegante, mas tudo isso que eu aprendi foi através da observação. E não tem nada melhor do que observar e ouvir. A gente aprende muito. Exato, e a elegância, ela tá na descrição. A forma discreta que, como você falou, não preciso contar tudo da minha vida, não preciso falar tudo que tá acontecendo. Às vezes você acaba de encontrar alguém, a pessoa já conta todos os problemas, tudo aquilo que aconteceu, ou traz sempre para ela.
porque ela é a melhor, porque o problema dela é sempre maior. Mas a elegância, ela tá em ser uma mulher discreta e uma mulher que não precisa o mundo inteiro saber o que está acontecendo. Mas ela é aquilo, é aquela essência, é muito ouvir, sabe, ser empático com a dor do outro. Também temos esses exercícios práticos no corpo de concordância. Então, se você me conta uma situação triste, eu automaticamente trago a minha expressão facial para algo mais acolhedor. Nossa, Paula, sinto muito pelo que aconteceu. Ou se é algo feliz, eu celebro junto com você. Então, tá nessa energia também que nós mulheres carregamos. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala muito sobre isso, né? Seja interessante, seja interessado para ser interessante, Exatamente. que é o que você disse. Então, eu acredito que a elegância está muito nisso. A etiqueta, ela, como vocês podem perceber, ela não é só a elegância em si de coisas caras, mas ela é uma construção de postura, de comportamento, o corpo também, o nosso emocional. Eu sempre digo, não tem como uma mulher ela ser elegante se o emocional dela tá ferido. Mulheres elegantes têm primeiramente o emocional tratado, tirando crenças, tirando medos e travas, para que de fato isso aflore para fora e externaliza para onde você for. Assino embaixo. Com certeza. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. É isso mesmo. Ana, vamos entrar agora numa parte do Talks que a gente fala sobre os mitos e verdades. Eu falo uma frase, você responde, depois a Paula fala outra e você responde também. A gente quer saber, de acordo com o seu conhecimento, o que é mito e verdade. Vamos lá. Primeiro, elegância depende do dinheiro? Claro que não. Elegância é comportamento, é postura. O dinheiro é em último caso. É um acréscimo de toda uma construção. Etiqueta é um conjunto de regras antigas? Não, já foi. A etiqueta ela começa com esse conjunto de regras antigas que a sociedade não entendia na época, que bater a porta era algo educado. Mas hoje nós falamos sobre relacionamento. É como se fosse uma teia de conexão. Você se conecta com outra pessoa e você passa essa elegância, essa conexão. E é boas maneiras. Não cabe regras antigas. A primeira impressão influencia oportunidades? Com certeza. Não tem nada melhor do que você chegar no ambiente e sair com aquela pessoa dizendo: nossa, que fantástica é aquela mulher. Que incrível ela é pelo comportamento dela. Educação abre portas? Não só abre portas, como te faz permanecer naquele ambiente. Educação é tudo. Maravilhoso. Comunicação também faz parte da imagem? Com certeza. Dentro da minha metodologia, que se chama acesso, um dos pilares é a comunicação. Você se torna o acesso para aquele ambiente, através da vestimenta, da postura, da comunicação e do autoconhecimento. Que poder, né? Acesso, gostei. Ana, se você pudesse resumir tudo que a gente conversou aqui em uma palavra, qual seria? Refinamento. Refinamento... ele é 360, não é só o refinamento externo, mas ele de fato é essa construção interna para fora, e onde você for, como uma mulher empresária, empreendedora, você cresce o seu negócio, mas você também cresce o seu posicionamento pessoal. E onde você for, você fica e aquela marca é registrada. E não tem nada melhor do que você sair de um ambiente e as pessoas digam quanto aquela mulher é elegante, quanto ela é graciosa pelo comportamento e pela postura que ela tem. E Ana, qual conselho você daria a uma mulher que deseja ocupar lugares maiores? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Primeiramente, busquem o autoconhecimento. Sempre. A minha trajetória foi essa, eu comecei através de terapia, descobrindo que eu não queria mais dar aula de língua portuguesa para adolescentes. Eu queria trabalhar com mulheres, mas o meu despertar começou com o meu emocional e eu expandi muito, cresci através disso. Quando você tem o seu emocional ferido, aquilo te trava de uma forma que é como se você não conseguisse sair daquele limite, você não consegue avançar. E mulheres que desejam crescer, primeiramente tratar emocional, tratar feridas
e após buscar o conhecimento também intelectual é muito importante. Dentro da etiqueta tem um termo que nós utilizamos que é repertório. Viralizou muito como capital cultural, mas repertório cultural, você saber dialogar sobre tudo, você conversar sobre tudo, você não precisa dominar todos os assuntos, mas entender um pouco de cada te diferencia das outras mulheres. E com certeza, quando você foca só no seu nicho, você retém, você não consegue abrir, expandir para outras pessoas. E o nosso objetivo é alcançar o máximo de mulheres e que mais e mais mulheres cresçam junto conosco também. Amém. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença aqui, muito feliz. A gente aprendeu muito com você e que venham os próximos Amém. encontros que a gente tem juntas. Com certeza. Obrigada, meninas, foi um prazer. Adoramos, e principalmente pelo fato, Ana, de perceber na sua comunicação que você não trabalha só o externo dessa mulher. Eu percebi que você trabalha algo realmente muito interno, que é curando esse interno, a gente consegue externalizar isso através de um comportamento, de uma vestimenta. Isso é encantador. Exatamente. Adorei. Se você gostou desse episódio, curta, comente aqui qual que é a sua palavra para esse episódio, encaminhe para uma mulher que precisa ouvir todo esse conhecimento, essa experiência maravilhosa que a gente trouxe aqui para vocês. Um beijo e até a próxima.